é uma plataforma onde a gente ensina desenvolvimento front-end. Então, nossa ideia é que se transforme em uma plataforma que as pessoas pensem, onde eu vou aprender front-end? Que as pessoas vão para o codante. A primeira coisa que você percebe quando você começa a estudar programação é que você nunca mais vai poder parar de estudar. O que eu gosto de falar é uma analogia até meio de coach, assim, mas que para mim faz muito sentido. Você não está correndo 100 metros rasos, né? Uma maratona. Então não adianta você querer dar todo o seu gás agora para chegar logo, porque você ainda tem mais, sei lá, 41 quilômetros para correr na maratona. Você tem que pensar que a vida não é só o trabalho. Se você se mata ali de estudar, de querendo mudar de carreira, mas você deixa de viver outras coisas da sua vida que são importantes, para mim isso não faz sentido. Então o que eu penso é sempre ter um equilíbrio e são sempre contextos também, porque tem pessoa que tá ali, tipo assim, necessitada, precisa de um emprego agora. Então talvez esse é o momento da pessoa realmente, tipo assim, virar à noite estudando. Sei que não é o melhor para a saúde, mas dependendo do contexto é o que faz sentido para a pessoa. Agora, tô com meu emprego aqui, já tô um pouco mais estável. É importante eu olhar para esse lado da saúde, olhar para esse lado da família e pensar, não, talvez eu vou desacelerar um pouco. Também não sou fã de quem fala assim, trabalhe com o que você ama, porque trabalho é trabalho, vai ter coisa que é chato, vai ter coisa que é difícil, então não adianta também você querer o paraíso, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que se você sabe que não gosta de uma coisa, não faz sentido você querer passar anos da sua vida dedicando seu tempo a isso. Outra coisa também que é diferente da teoria e da prática, né? Porque a gente está usando o Laravel, que é PHP, e tinha anos que eu não mexia com isso. E se fala assim, se você quer trabalhar no projeto em PHP, eu ia falar não. Mas como era uma tecnologia que o Cestário, meu sócio, entende muito e tem muita agilidade para fazer as coisas com isso, eu falei, não, bora com o Laravel que a gente consegue fazer mais rápido e eu vou aprendendo aqui em paralelo, né? Então acho que isso também é um outro exemplo, assim, que na teoria eu ia falar, não, escolhe a tecnologia que você gosta mais, né? Só que na prática você tem que considerar o que faz mais sentido para o time, né? Salve pessoal, que vocês estejam muito bem. Eu sou o Caju e estamos iniciando mais um episódio do Entrevista Aberta na trilha de carreira. Hoje eu entrevisto alguém que por onde passa encanta. Era conhecido pelos seus colegas por ser o queridinho, um carisma natural que encantava os estudantes que dava aula. É desenvolvedor desde 2014 e atualmente está realizando o sonho de empreender, unindo suas duas paixões, tecnologia e educação. É um prazer te receber, Ícaro Harry. Valeu, Caju. Fiquei feliz com essa introdução aí. Muito obrigado pelo convite e estou animado para poder compartilhar um pouco da minha carreira aí. Muito bom, Ícaro. E para começar, Ícaro, vamos tocar um pouco na vida pessoal, para te conhecer um pouquinho mais. E quando você encontra alguém que não entende bulhufas do que você faz, né? Esse negócio de tecnologia, não consegue saber o que é isso. E você quer se esforçar ao máximo para gerar uma boa impressão ao se apresentar. Vamos supor que seja a sua sogra. Como você se apresenta para essas pessoas? Então, hoje em dia facilitou um pouco, porque como eu me considero um professor, então eu já gosto de me apresentar como professor, todo mundo sabe do que se trata, né? Apesar de ser, hoje em dia, professor pode ser tantas coisas diferentes, né, com educação online e tal, mas normalmente eu me apresento como um professor. E aí, se eu quero entrar mais em detalhes, dependendo da pessoa que eu tô conversando, aí eu falo que professor de programação. E hoje em dia muita gente já entende o que é programação, acho que está cada vez mais presente na vida das pessoas, né? Mas é, se eu quero aprofundar um pouco mais, eu tento explicar que é na área de front-end, então falando professor de programação front-end. E aí eu tento explicar um pouco, faço sites, né? Ensino as pessoas a fazerem sites, aplicações para web, às vezes até aplicativos também, apesar que não é o meu foco principal. Mas aí eu vou por esse caminho, assim, tentando pegar alguma coisa que a pessoa saiba o que é. Acho que site, todo mundo hoje em dia sabe o que é um site. Então dá para ir por esse caminho, assim. E aí, dependendo da granularidade, a gente vai colocando outras palavras também. Mexo com React, então mexo com, sei lá, Tailwind, se a pessoa tiver algum conhecimento. Mas aí depende da pessoa e da situação, né? E se tiver que falar quem que é o Ícaro sem tocar em nada do que você faz, quem é o Ícaro? Essa pergunta é sempre difícil, né? Porque normalmente a gente já vai direto para a profissão. Mas normalmente eu me descrevo como uma pessoa tranquila, que gosta de viver, gosta da vida, que gosta do meu trabalho. Então, às vezes, acabo que sempre entro no trabalho, então eu falo sobre isso.
Mas eu gosto de falar dos hobbies também. Gosto muito de esportes, já tive minha fase de bicicleta aí, que todo mundo me conhecia pela. Eu tava sempre andando de bicicleta, mas gosto de futebol, de jogos também, então costumo ir por esse lado dos hobbies. Mas acho que isso, sou uma pessoa alegre, gosta da vida. Tenho hoje 28 anos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Acho que isso. Não sei se foi tão bom assim, mas Você mora com suas cachorras? tem essa parte. Aí entra na parte mais pessoal também. Hoje eu moro com a minha companheira Maria e nossos dois cachorros, Cogumelo e Margarete. Então a gente tem nossa família aqui, toda junto. Companheira, gostei do termo. Isso. Não, companheira, tem a Esse- companheira Ah, tá. Maria e a Eu companheira é a pensei que você tinha Margarete. chamado ela de companheira. Não, Esse ela é aí, companheira mesmo. eu pensei que era a companheira que vocês juntos têm cães. Exato, é isso aí. Hoje, quem que é a pessoa que você mais confia no mundo, Ícaro? Acho que é a Maria, minha companheira. A gente conversa de tudo. Já estamos aí com 10 anos de relacionamento quase, então acho que acho que é ela. O que você faz que incomoda muito ela? Algumas coisas, né? A gente vai, ao longo dos 10 anos de relacionamento, a gente vai aprendendo as coisas. Algumas a gente melhora, outras tem mais dificuldade. Mas eu sei que, assim, ela é muito mais organizada do que eu, assim. Então, já tivemos alguns problemas ao longo do relacionamento por conta disso, assim, às vezes de relação ao espaço mesmo. Eu sou meio bagunceiro e ela é mais organizada. E, às vezes, até a questão que é, de acabar sobrecarregando ela com tarefas domésticas, né, que é uma coisa que tenho batalhado aí para melhorar. E também outra coisa que eu sei que incomoda, que eu, assim, né, a vida inteira eu tive relação com o computador, assim, né, estudar, trabalhar, me divertir sempre foi no computador. E eu sei que ela não gosta quando a gente, sei lá, às vezes no fim de semana eu fico muito tempo, assim, muitas horas jogando, então sem ter um contato mais real, mais próximo dela. Sei que isso incomoda também. E qual característica que ela mais admira em você, você sabe? Difícil, não sei. Tá. Eu acho uma coisa que ela já falou e que outras pessoas falam também, é essa questão de ser uma pessoa tranquila, calma, acho que talvez. Ela já falou que me acha inteligente, aí já não sei se ela tá certa ou não, mas acho que é isso. Legal. E pessoal que está ouvindo a gente acabou de conhecer um pouquinho mais do lado pessoal do Ícaro, né? Aproveita esse momento, vai lá, dá uma curtida. Se estiver no Spotify, compartilha a gente aí para a gente seguir adiante. E vamos seguir um pouquinho pro seu lado profissional. Agora pode falar tudo sobre o seu lado profissional, Ícaro. E aí, quando você já até deu uma palhinha, né? Quando alguém te pergunta qual a sua profissão, hoje você diz professor? Sim, professor. Às vezes eu falo as duas coisas, professor e desenvolvedor de software, porque eu acho que é uma coisa que minha filosofia de ensino sempre foi essa, assim, eu acho que a gente não pode distanciar muito da prática. Então, acho que uma pessoa que é só o professor, tá só ligado na teoria, eu acredito, assim, aí é a minha visão, né? Eu acredito que não é o ideal. Acho que a melhor pessoa para ensinar é aquela que está realmente praticando o tempo inteiro. Então, eu me considero as duas coisas, assim, e tento dividir meu tempo dessa forma também. E como é que você chegou inicialmente à parte de tecnologia? Veio de casa, as duas coisas, a parte de ser professor e de mexer com tecnologia veio de casa, porque meu pai e minha mãe foram professores. Minha mãe hoje em dia é ainda professora. Hoje em dia ela foi dar aula de yoga, inclusive ela mudou completamente a área de atuação, mas Ah, que continua dando legal. aula. E o meu pai, ele também foi professor muito tempo e ele mexia com tecnologia. Ele estudou contabilidade e aí ele acabou fazendo, acho que uma pós, alguma coisa, na área de tecnologia e começou a se interessar por manutenção de computador, de redes. Ele chegou até a ter uma loja, uma época, uma loja de produtos de informática, assim, quando eu era criança ainda, então eu já ajudava ele ali, às vezes, com manutenção de computador. Então veio de casa, assim. E aí, quando eu comecei a decidir o que eu ia fazer, eu resolvi fazer um curso técnico nessa área. Então foi por aí que começou.
E foi do curso técnico que você começou a programar mesmo profissionalmente ou chegou a fazer alguma faculdade? Foi o curso técnico. Era um curso de rede de computadores e, assim, eu escolhi esse curso por conta dessa proximidade com a informática, mas eu não fazia a mínima ideia do que era programação. Eu imaginava que eu ia aprender pacote Office, alguma coisa assim, lá no curso. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a ter contato com programação. O começo foi bem difícil, assim, né? Os primeiros contatos, assim, não foi uma coisa que eu me apaixonei logo de cara, mas fui aprendendo, fui gostando e aí continuei seguindo. E aí depois as oportunidades profissionais que foram surgindo eram relacionadas à programação. E aí eu acabei escolhendo seguir nessa área. E aí, a paixão por ensinar em si, ela veio também, você disse que tem esse laço familiar, né, pelo ensino, mas como é que ela brotou dentro de ti a partir de você? Em que momento? Eu acho que foi na época já do ensino técnico. Assim, tem essa parte da infância que eu sempre gosto de contar a história que minha mãe falava que desde sempre que eu ia ser professor. E eu ficava assim, eu não vou mexer com isso não, porque eu ouvia falar que professor ganha mal, né? Mal pago. Eu falei, não quero ser mal pago, não. E aí foi meio aquela praga de mãe, no bom sentido, né? Mas aí depois, eu acho que já no. Eu lembro, na verdade, antes de ir pro ensino técnico, eu lembro que na escola, sempre que tinha, tipo, monitoria, algumas coisas assim, eu gostava de me voluntariar. E aí no ensino técnico eu comecei a fazer, tipo, tinha alguma oportunidade de fazer um workshop com os colegas da sala, assim, aí eu me voluntariava para fazer. Teve uma vez que eu fiz tipo uma aulinha sobre Android, eu nem sabia Android na época, mas eu falei, vou aprender para poder ensinar para galera. Então sempre, aí depois na faculdade eu também fiz algumas iniciativas assim. Então foi uma coisa que sempre teve presente na minha vida, mas eu nunca imaginei que eu iria trabalhar com isso de fato. Até porque eu acabei saindo da faculdade, né? Eu não terminei a faculdade, então eu não tenho um diploma de graduação. E na minha cabeça sempre pensei que para ser professor você teria que ser formado em alguma coisa, né? Uma coisa mais formal. Mas acabou que os caminhos da vida aí me mostraram que dava para seguir nessa área mesmo, um pouco mais informal. E acabou que foi para aí que eu acabei indo e descobri que eu realmente gosto muito disso, assim, antes que era uma coisa que era mais, tipo, estava presente, mas não era o principal que eu fazia. E aí chegou um momento que eu comecei a refletir que talvez eu poderia levar isso como algo para fazer mesmo, como a minha principal função. Em algum momento a falta de um diploma universitário te fez alguma falta? Até hoje não. Até hoje eu não participei de nenhum processo seletivo nem nada que cobrou um diploma. Às vezes o que eu sinto falta da faculdade, não ter terminado a faculdade, é de não ter aprofundado em alguns conhecimentos que acho que hoje talvez seriam úteis para mim. Tipo umas coisas mais baixo nível, vamos dizer assim, de linguagem de programação, que eu sei que eu teria essas matérias na faculdade, eu acabei não tendo porque eu saí antes. Aí às vezes eu sinto falta disso, né? Porque eu tinha aquela ilusão, não, eu consigo estudar tudo sozinho, mas até hoje eu não tive tempo de pegar e estudar sei lá, linguagem de programação a fundo. Mas do diploma em si mesmo, até hoje, não fez falta, assim. E da onde que veio a vontade de empreender? Eu acho que foi no ensino médio também, aliás, no ensino, ensino médio e ensino técnico eu fiz junto, né? Então, foi, nessa época, eu já estava aprendendo a programar e descobrindo que você consegue criar coisas com código e tal. Eu sempre gostei muito dessa possibilidade, assim, de poder criar um software, alguma coisa, e já comecei a me interessar nessa época. E aí, na época também do ensino técnico, tinha uma disciplina lá de empreendedorismo e, e aí eu acho que sou uma pessoa muito criativa, então tem muitas ideias assim de coisas para fazer. Agora executar mesmo é outra história, né? Mas aí eu já tinha várias ideias e acho que veio daí assim uma vontade de querer pôr essas ideias em prática de alguma forma. E aí só que eu nunca tive o recurso assim, principalmente financeiro para poder investir, não poder não trabalhar, me dar o luxo de não trabalhar e receber um salário para poder fazer outra coisa. Então, acho que foi uma coisa que sempre eu gostei, mas nunca tive a oportunidade de pôr em prática mesmo até ano passado. Aí juntou tudo, então, né? A questão da programação, tecnologia, que veio de casa também, a questão da própria paixão por ensinar e
esse despertar do empreendedorismo e surgiu o Codante. O que é o Codante? Então, o Codante hoje é o projeto que eu estou dedicando 100% do meu tempo nele, junto com o Cestari, que é o meu sócio. E é uma plataforma onde a gente ensina desenvolvimento front-end. Então, a nossa ideia é que se transforme em uma plataforma assim, que as pessoas pensem, aonde eu vou aprender front-end? Eu quero aprender front-end, que as pessoas vão para o Codante. Então, a nossa ideia é que a gente tenha uma biblioteca grande de projetos e de workshops ou cursos, né, nessa área de front-end. E acho que é isso. Ainda tem muito o que desenvolver ainda, mas estamos no caminho para... Nossa meta é que a gente seja essa plataforma referência no Brasil quando a gente fala de front-end. Então, se fosse falar do que diferencia o Codante de outras plataformas, você diria que é essa especialização em front-end? Isso é uma das coisas, porque a gente percebeu que tem muitas plataformas no Brasil hoje que têm conteúdo de muita qualidade, mas nenhuma delas foca tanto no front-end, que é a nossa área de expertise, assim. Então esse é com certeza um diferencial, mas a outra coisa também eu acho que é a forma como a gente aborda o conhecimento, porque a gente tenta focar bastante na prática. Então, a gente tem essa parte dos workshops que são um pouco mais teóricos, que seria a pessoa apresentando um tema. Então, por exemplo, eu quero aprender sobre React. Eu não sei nada de React, quero aprender. A gente vai ter um workshop com alguém ensinando isso. Só que o que a gente recomenda às pessoas é sempre tentarem, junto com essa parte teórica, estarem sempre fazendo algum projeto. Então, a gente tem uma outra parte na nossa plataforma que são só projetos e a nossa proposta é que as pessoas tentem fazer primeiro. Então, a gente tem lá toda a descrição do projeto com o design no Figma. E a gente espera que a pessoa tente fazer e depois, se ela quiser, ela pode assistir a resolução oficial para ela poder comparar o que ela tentou fazer com o que a gente recomenda fazer naquele caso. Então, acho que esse também é um diferencial legal, assim, a forma como a gente aborda essa questão da teoria e da prática. E qual que, no seu ponto de vista, é a importância hoje em dia da aprendizagem continuada na carreira das pessoas? Eu acho que é essencial, assim, principalmente falando, eu posso falar um pouco mais da área de tecnologia de programação, que é onde eu estou inserido há muito tempo. É, a gente vê que toda semana a tecnologia está evoluindo, tem uma coisa nova surgindo, outra coisa ficando obsoleta. Então, é, assim, a primeira coisa que você percebe quando você começa a estudar programação é que você nunca mais vai poder parar de estudar. Então, acho que talvez na nossa área é até mais fácil de perceber isso do que em outras áreas, né? Porque você tem áreas como, sei lá, vou falar uma área que eu não entendo nada, posso estar falando besteira, mas penso numa engenharia civil, acho que tem coisas que já não mudam tanto, assim, tão rápido, igual a gente vê na computação. Então, acho que na nossa área é ainda mais importante, né? Mas acho que toda área tem isso, as coisas evoluem, as coisas mudam, então todo mundo tem que estar sempre acompanhando, assim, pelo menos, o que está acontecendo, né? E você, como programador, tinha essa característica de estar sempre se aperfeiçoando? Assim, sendo 100% sincero, acho que não, o tempo todo não. Eu já sofri na carreira por conta disso, assim, de meio que me acomodar em um emprego que eu tava, tá legal o que eu tô fazendo ali, e meio que deixar passar algumas coisas. Aconteceu com o React, por exemplo, eu acabei demorando a mudar para o React. Fiquei muito tempo trabalhando com Angular, depois eu trabalhei com Vue, e eu via que o React estava evoluindo ali, sabia que eu precisava estudar, mas ficava naquele negócio, tá legal o que eu estou fazendo aqui. E acho que hoje em dia, principalmente por estar ensinando, eu tenho tomado mais à frente nisso, assim. Então eu tô sempre ligado o que está acontecendo, a versão nova do Next que está saindo, eu já estou testando alguma coisa. Hoje em dia, até por conta do que eu faço, eu acho que eu melhorei esse lado. Mas como programador, eu tive uma dificuldade em relação a isso. Mas ao mesmo tempo, eu não via isso só como um lado negativo, assim. Eu também via um lado positivo, que é você não ter essa ansiedade de querer saber tudo o tempo todo, assim. Eu acho que você tem que achar um equilíbrio, porque principalmente nessa área que muda tudo toda hora, você não vai conseguir saber tudo. E se você quer o tempo inteiro estar aprendendo alguma coisa nova, acho que isso gera muita ansiedade, assim. Então, acho que pelo lado positivo, eu sempre soube gerenciar essa ansiedade e entender qual que era o momento que eu precisava acelerar um pouco mais e qual que era o momento que está tudo bem eu ficar um pouco mais acomodado ali.
talvez a gente sempre olha para trás e pensa, talvez poderia ter sido melhor, poderia ter feito diferente. Mas no geral, acho que mesmo eu não tendo me desenvolvido tão rápido em várias tecnologias, eu estou satisfeito com a velocidade que eu fiz, sabe? Que eu fui, assim. Então acho que tem que ter um equilíbrio, na minha opinião. Hoje, o público-alvo, por exemplo, do Codante são pessoas que são desenvolvedores que querem dar um próximo passo na carreira, querem se atualizar. Vocês conseguiram definir um nicho para vocês? Isso é um processo, né? Nós estamos descobrindo ainda. A gente está testando várias coisas. A gente testou bastante conteúdo bem inicial para a galera que está começando ali com HTML e tal. Só que a gente viu que isso tem muita concorrência, né? É uma coisa que tem muita gente que ensina e ensina muito bem. Então, a gente viu que o que está sendo mais legal, que as pessoas estão mais gostando, é uma parte um pouco mais intermediária, avançada ali, de aprofundar mais no Next, por exemplo. No final das contas, a gente quer abranger tudo relacionado à front-end, desde a pessoa que está começando até tópicos mais avançados. Nossa meta para o futuro, acho que é isso. Mas, no momento, a gente está focando num público um pouco mais intermediário, porque a gente está vendo que é o que tem uma demanda um pouco maior. E pensando nesse público, que geralmente já são pessoas que são bem ocupadas, né? E tem pessoas que querem cuidar da saúde, nutrir relacionamentos saudáveis com a família, ou estão até atuando de uma forma muito forte no trabalho e já estão assim exaustas, com pouca energia. Como que essas pessoas devem continuar aprendendo? Como é que você vê que encaixa isso? Acho que essa pergunta é muito boa, assim, é uma coisa que, desde que eu comecei a trabalhar com essa área de educação, eu via que as pessoas sofriam muito, porque muita gente também vem para essa área migrando de carreira, então a pessoa tem às vezes que tem outro emprego e está querendo aprender, então pode ser muito difícil e gerar muita ansiedade, assim, a pessoa querer estar o tempo inteiro estudando. Eu acho que o que eu gosto de falar é uma analogia até meio de coach, assim, mas que para mim faz muito sentido, que é aquela questão do você não está correndo 100 metros rasos, né? É uma maratona. Então não adianta você querer dar todo o seu gás agora para chegar logo, porque você ainda tem mais, sei lá, 41 quilômetros para correr na maratona. Então, é, eu acho que isso aplica muito, porque na prática você tem que pensar que a vida não é só o trabalho. Pelo menos eu enxergo dessa forma, assim. Então, se você se mata ali de estudar, de querendo mudar de carreira, mas você deixa de viver outras coisas da sua vida que são importantes, para mim isso não faz sentido. Então, o que eu penso é sempre ter um equilíbrio e são sempre contextos também, porque tem pessoa que está ali, tipo assim, necessitada, precisa de um emprego agora. Então, talvez esse é o momento da pessoa realmente, tipo assim, virar à noite estudando. Sei que não é o melhor para a saúde, mas dependendo do contexto, é o que faz sentido para a pessoa. Agora, estou com o meu emprego aqui, já estou um pouco mais estável. É importante eu olhar para esse lado da saúde, olhar para esse lado da família e pensar, não, talvez eu vou desacelerar um pouco. Então, como eu vejo assim, como encaixar, eu não acho que é uma coisa constante, que você vai ter assim, todo dia eu vou estudar 2 horas por dia o resto da minha vida. Acho que não tem uma bala de prata, assim. Eu acho que você entender o contexto da sua vida, o tanto que você pode fazer em cada momento. E estar bem com isso. Às vezes vai ter momentos que você não vai conseguir estudar. Tipo, eu tô completando 10 anos de GitHub esse ano. E no GitHub tem aqueles quadradinhos verdes, né? Que você vê, tipo, o tanto de commit que você fez. E às vezes eu vejo pessoa que tem, tipo assim, 5 anos de commit todo dia, assim. Eu nunca consegui ter isso na minha vida. E eu tô bem com isso, porque eu sei que tiveram momentos em que eu não aguentava ver programação no fim de semana, chegou, parei de trabalhar, eu quero fazer outra coisa, vou andar de bicicleta, vou nem pensar em programar. E tem outros momentos que eu vejo o GitHub lá, que tem várias semanas minhas, que eu estava fazendo algum projeto, alguma coisa, que está tudo lá marcadinho. Então, eu acho que é saudável ter esses altos e baixos, assim, né? Pelo menos na minha visão, né? Sei que tem gente que pensa diferente, mas eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio no final. E como que você chegou nesse aprendizado? Você já chegou a viver sua carreira como se fosse 100 metros rasos? Muitas vezes, nesses altos e baixos, assim, né? Já tiveram. Quando eu trabalhei com consultoria, né? Empresa de software house, que pegava muito projeto, acontecia muito de ter que virar à noite, né? Às vezes, até por
falha minha, assim, de inexperiência mesmo, de não planejar exatamente, não saber dimensionar o projeto e acabar ficando apertado nos prazos, mas às vezes por desorganização da empresa também, de ter que virar à noite e foi uma das coisas que até me fez repensar a carreira. Eu não sei se eu quero isso para a vida toda. E aí foi uma das coisas que também me fez ir para o lado da educação. Já teve, na época que a gente trabalhou junto também, acho que faltou até a gente falar isso, né, que a gente já trabalhou junto. Foi uma época que eu também estava muito dedicado, que foi muito bom para mim, muito crescimento, mas também foi uma época da vida que eu negligenciei outras coisas, assim, de saúde e tal. Mas também era a época da pandemia, então foi todo um contexto diferente, então... Mas, assim, acho que tiveram momentos em que eu estava muito mergulhado, assim, na carreira, mas até hoje eu sempre consegui, depois de um tempo, perceber isso de certa forma, consertar, assim, reajustar. Tudo é aprendizado, né? Eu também já tive diversos momentos, assim, que não era maratona, não. Era 100 metros rasos um atrás do outro. Mas tiveram consequências. E é nessas consequências que a gente vai recalibrando a rota também, né? E entendendo. Porque eu costumo falar que a maior parte das pessoas, elas não vão seguir os conselhos, né? Elas têm que, inclusive, viver isso, né? Viver na pele para entender. E faz parte do processo de aprendizado, né? A gente só aprende de fato mesmo vivenciando aquilo. Então, não adianta a gente sair dando conselho e no final das contas o que conta é a vivência. Sim. E, Ícaro, para quem está procurando uma recolocação agora ou mudar o rumo da carreira, conseguir um próximo cargo, o que você vê de tecnologia para a pessoa mirar? Essa pergunta é muito boa também, e eu sempre vejo muitas opiniões divergentes disso, mas de forma geral eu vejo que as pessoas querem muito uma bala de prata também, não. Quero a tecnologia que eu vou aprender e vou conseguir um emprego. Eu acho que não tem bala de prata, eu acho que qualquer área que você escolher, você vai ter vantagens e desvantagens. De forma geral, o que eu vejo hoje? O mercado de desenvolvimento web, eu vejo que está muito concorrido para entrar como júnior, assim. Então, tem que ter isso em mente, que talvez não vai ser tão fácil conseguir a primeira vaga. Eu acho que é possível e acho que tem muita gente que está conseguindo, mas também tem muita gente que está tendo dificuldade. Eu sempre recomendo a galera começar a aprender desenvolvimento web, porque eu acho que é o mais legal, o mais visual ali, e para mim faz sentido a pessoa começar a aprender desenvolvimento web. Agora, depois de pegar essa base, eu acho que eu já vi dicas da galera falando, vai para uma tecnologia que não tem tanta concorrência. Sei lá, talvez Java, algumas coisas de Java que eu vi que tem muita vaga e não tem tanta concorrência, assim. Mas a minha opinião sobre isso é que a pessoa tem que achar um pouco o que ela gosta. Porque se você está pensando de novo na maratona, lá para anos daqui para frente, se você detesta mexer com Java, foi o meu caso, assim, eu aprendi um pouco de Java no ensino técnico e achei muito ruim, não gostei. E, sei lá, para mim, se eu tivesse que trabalhar com Java todo dia, acho que eu não ia gostar. Então, eu acho que tem que levar em consideração esses gostos, assim, testar coisas diferentes. Então, eu vejo hoje o caminho do desenvolvimento web, você pegar isso e aprofundar no React ou no Vue, algum framework, e um pouco de back-end, e você ir testando e ver se você gosta de algum desses, acho que é um caminho. Outro caminho é se você, não, eu quero só mais, talvez assim, o que eu vou ter mais chance de conseguir um trabalho rápido. Então, procura essas tecnologias que tem menos demanda. Sei lá, se você aprender COBOL, por exemplo, menos demanda, não, desculpa, menos procura, menos disputa, assim, pelas vagas, né? Sei lá, se você aprender COBOL, tem pouquíssima gente que sabe COBOL no Brasil. Mas aí talvez vai ser muito chato. Então, depende, né? Acho que você tem que testar. Ou também tem o caminho do mobile. Você aprofundar mais no, sei lá, Android, iOS, existe essa possibilidade. Uma coisa que está muito em alta, que eu vejo muita oportunidade e que eu acho que se a pessoa gosta dessa área de estatística, de matemática, é a área de dados, assim, que eu vejo que está crescendo muito, principalmente com a questão de inteligência artificial.
Então, se a pessoa tem um background legal, assim, de estatística e ela gosta disso, eu recomendaria, vai aprender Python, vai mexer com dados. Então, acho que todos os caminhos são válidos, assim. Eu acho que a minha dica principal é começa pelo desenvolvimento web, que eu acho que é o melhor para você dar os primeiros passos, e testa coisas diferentes e tenta entender qual caminho que faz mais sentido para você. Não tem resposta certa ou errada, assim, não tem como você falar, se você for para essa tecnologia vai dar certo. Pode ser que daqui a 3 meses também aconteça alguma coisa no mercado que acaba as vagas dessa tecnologia. Então, acho que é isso. Em resumo, não tem bala de prata. Assim, acho que não tem resposta certa. Todos os caminhos são válidos e acho que o mais importante é você ir testando e ver o que faz sentido para você. Você falou até em encontrar tecnologias com maior afinidade que a pessoa gosta, né? O quanto na sua opinião, é relevante a pessoa focar nisso, no que ela gosta? Pelo menos uns 30%, vamos dizer assim, porque eu acho que trabalho é trabalho. Eu também não sou fã de quem fala assim, trabalho com o que você ama, porque trabalho é trabalho, vai ter coisa que é chato, vai ter coisa que é difícil, então não adianta também você querer o paraíso, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que se você sabe que não gosta de uma coisa, não faz sentido você querer passar anos da sua vida dedicando seu tempo a isso. Então, acho que é um equilíbrio. Acho que é um equilíbrio também do contexto da pessoa, porque em caso de necessidade, no meu, sei lá, eu não gosto de Java, mas se eu estiver precisando, surgir oportunidade, eu vou sem pensar duas vezes. Eu acho que tudo tem a ver com o contexto. Então, eu diria assim, uns 30%, pensa pelo menos uns 30% assim, eu tenho que gostar do que eu estou fazendo aqui, tem que pesar isso. E até fazendo um gancho, a gente está no momento em que o mercado não está tão favorável assim, né? Sim, Então, esse momento vai ser bem complicado, principalmente para quem está migrando de área, para quem está começando, para quem não é sênior, né? Porque eu ainda acredito que para quem é sênior, o mercado não está difícil de conseguir trabalho, né? Principalmente quem já tem um track record aí, já tem muito tempo de experiência, tem bastante pessoas que conseguem indicação, etc. Para essas pessoas, eu acredito que o mercado ainda está garantido. Mas para quem ainda tem uma trilha a ser percorrida, ah, vai ser bem complicado a pessoa botar todas as fichas naquilo que ela gosta, né? Ela vai ter que sim. se adaptar. Muitas vezes ela vai ter que ir por um caminho que não necessariamente é o mais prazeroso, mas é o que vai abrir campo para, inclusive, ela ter maior capacidade de escolha no futuro, né? Perfeito, perfeito sua colocação. Acho que é exatamente isso, assim. Eu acho que tem que pensar, porque tem coisas que você consegue perceber logo de cara que não faz sentido para você. Acho que quando eu falo encontrar uma tecnologia que faz sentido que você gosta, acho que é nesse sentido, assim, às vezes você pega lá para fazer um curso de 2 meses mexendo com back-end, você vê que você acha um saco tudo, você não faz sentido. Você pensava, vou ter que todo dia ficar mexendo com isso, então não vai para o back-end, procura outra coisa. Acho que é nesse ponto, assim. Mas tem que ter em consideração isso. Não dá para escolher demais também, principalmente quando o mercado não está tão favorável assim. Acabou, assim, eu até faço paralelo com a minha carreira, porque eu nunca escolhi de fato virar dev front-end. Assim, foram oportunidades que foram surgindo e eu fui meio que me adaptando a isso. Assim, tipo, no começo eu não pensava, vou me especializar em front-end, mas eu consegui uma oportunidade para mexer com, na época era Angular e tinha a parte de PHP. E aí eu via que eu me dava melhor ali com a parte do front-end. Eu via que as pessoas também me pediam mais ajuda, faz essa coisa de front aqui. Então, desde sempre eu fui percebendo essa afinidade um pouco maior pro lado do front-end. Mas concordo 100%. Estou precisando, vou mexer com Java, surgiu oportunidade aqui, vou pegar Java, vou pegar COBOL, o que for, se for o caso. Acho que sempre tem que ter em consideração esse contexto mesmo que a gente está vivendo. E tanto global, da dificuldade de conseguir vaga, quanto pessoal também, porque às vezes a pessoa tem uma reserva financeira que consegue ficar alguns meses procurando algo que faça mais sentido para ela, às vezes ela precisa aceitar logo uma proposta. Então sempre vai ter o contexto, né? Até por isso que eu falo que não tem resposta certa, não tem bala de prata. Né? Exatamente. Você tocou num ponto bem legal ali que você falou que ao decorrer da sua carreira as oportunidades foram surgindo e você foi meio que recalculando a rota, né, para a direção daquilo que você tinha mais afinidade, né? O quanto você acredita que planejar carreira é algo que de fato gera um resultado versus
indo caminhando conforme as oportunidades vão surgindo? É difícil essa pergunta, viu? Eu acho que eu acho que planejar é uma tarefa boa até certo ponto, assim. Acho que ajuda muito você a visualizar o futuro, onde você quer chegar. Mas é muito difícil prever o futuro, assim. Se me falasse que hoje eu estaria onde eu tô, há 10 anos atrás, eu não faria a mínima ideia, assim. Então acho que é legal você ter um radar, assim, de onde você quer chegar, metas que você quer alcançar. Por exemplo, hoje em dia muita gente tem o objetivo de trabalhar no exterior. Então, às vezes, isso aí já pode ser não um planejamento, mas uma meta para você seguir, assim. Às vezes você vai chegar trabalhando no exterior, mas em outra área, sei lá. Às vezes vai mudar tudo. Mas eu acho Mas você legal vai ter. saber que o inglês tem que ter, né? Por exemplo. Aí já Exato, consegue ter uma base, né? exato. Eu vejo dessa forma. Eu nunca fui uma pessoa muito boa de planejar, assim, né? Tem gente que talvez tenha uma opinião diferente da minha, mas é, eu sempre gostei de pensar sobre o futuro, mas nunca planejei tanto. Talvez eu nem seja a melhor pessoa para responder isso, não. Mas eu concordo, Icra, eu também. Na minha vida, acho que a única coisa que eu planejei era que a partir do momento que eu conheci a tecnologia, conheci programação, eu sabia das oportunidades que isso poderia me dar, eu planejei, eu quero trabalhar com isso. E quero trabalhar com Ruby na época, que era a tecnologia que eu tinha uma afinidade, que eu gostava. Então, esse foi o planejamento, acho que foi o único planejamento que eu fiz de carreira. O restante foi tudo acontecendo. Pô, eu fui trabalhando, programando, conhecendo pessoas, e ao conhecer pessoas foram me trazendo boas oportunidades e, claro, dando muito duro e mostrando meu trabalho. Aí, no meio desse processo, eu conheci a gestão de pessoas, me apaixonei por isso, aí fui trazendo outras, ampliando o leque, né? E a partir do momento que eu amplio o leque, eu me dei ao luxo de ir escolhendo e mudando a rota da minha carreira. Mas eu não sou do tipo de pessoa que, eu sei onde é que eu quero estar daqui 5 anos. Eu acho que a vida ela é muito mágica, assim, com os presentes que ela nos dá, se a gente tem as skills necessárias e tá atento. Acho que estar atento é muito importante. Acho que tá atento e aberto, né, também. Às vezes não é algo que você tá esperando, mas surge a oportunidade, você pensa sobre isso e faz sentido de alguma forma, né? Às vezes você tá muito fechado, assim, eu quero tal coisa. Sei lá, voltando no exemplo, eu quero trabalhar no exterior. E aí você tá muito fechado nisso, mas às vezes chega uma oportunidade muito boa aqui no Brasil, e aí se você não tá aberto a isso, você vai deixar passar, não vou me preocupar, não é isso que eu quero. Mas às vezes se você pegar essa oportunidade, isso ia te levar para um outro caminho, talvez muito é, próspero também, sei lá. Então acho que faz sentido estar atento e estar aberto também, né? E falando nisso, vocês têm alguma grande meta aí em planejamento para o Codente, assim, para esse ano, em 2024? A gente está focado muito na produção de conteúdo, então a gente quer ter pelo menos um workshop por mês, até o fim do ano. E a gente quer também um mini projeto, né, que é a parte mais dos projetos que eu mencionei antes. A gente chama de mini projeto. A gente quer ter uma gravação de resolução de mini projeto por semana. Então, a principal meta nossa é essa de criação de conteúdo. E a gente está com algumas projeções assim de quantos usuários a gente quer chegar e tal. Mas eu nem lembro de cabeça aqui agora, é uma coisa mais, vamos dizer, mais de planilha financeira do que de meta por enquanto, mas a gente ainda vai transformar isso em metas, assim. Mas por enquanto o nosso foco principal é produção de conteúdo mesmo. E eu vi que a plataforma de vocês ela é open source. É, a gente tomou essa decisão desde o primeiro dia, assim, de que a gente queria fazer com código aberto e tá sendo legal. Acho que foi uma decisão acertada até agora. E o que tem nessa plataforma open source? O código todo da nossa plataforma é próprio, né? Assim, a gente desenvolveu, a gente não usa nenhuma solução de gerenciamento de conteúdo, tá? A gente fez tudo do nosso jeito. E o código está aberto. Então tem um front-end que a gente fez com React, usando o Remix. Então toda a parte que você entra no site e vê, tudo aquilo ali está disponível no GitHub. E tem a parte do servidor também, que é em PHP Laravel, que é a fase comunicação com o banco de dados, né? Os modelos de banco de dados, nossa API, está tudo aberto também o código ali.
E os códigos dos mini projetos também, né? A gente disponibiliza sempre no GitHub. Então, todo mini projeto a gente faz um README, que seria a descrição do que a pessoa tem que fazer ali. E isso tudo está aberto também no nosso GitHub. Legal. E já tem algum fork lá? Tem alguém que está colaborando de fora ou mais vocês? Às vezes chega issue lá no GitHub, assim, de pessoa que viu algum bug, alguma coisa e abriu uma issue. E já teve pessoa que me chamou no LinkedIn perguntando se podia usar, assim, como inspiração e tal. E aí eu falei, pode usar. Assim, a única coisa que a gente pede é que a pessoa não use exatamente a nossa identidade visual ali, as cores, nosso logo, né? E também o conteúdo, aí é a parte que a gente vende, então essa parte é proprietária, né? Então, a parte do código, se a pessoa quiser pegar e fazer uma outra plataforma de curso, sei lá, ela pode fazer. Tem a licença do código lá, uma coisa que a gente olhou da licença é que a gente gostaria que se a pessoa fizesse um fork, esse fork se mantivesse open source. Então a gente usou uma licença específica para isso. O legal é que, além de dar oportunidade de outras pessoas trabalharem num projeto como esse, né, mas voltado para outro nicho, por exemplo, né, é um bom exemplo de como codar também, né? É um bom Sim, exemplo de como fazer um projeto. Então, até quem está estudando tecnologia pode abrir e ver, pô, como é que esses caras fizeram isso e aprender direto no código, né? eu acho que essa é uma das partes mais legais que eu penso assim, quando eu penso numa empresa de educação que está ensinando justamente a fazer isso, né? Um exemplo vivo ali em tempo real. Então acho que isso é uma das coisas que faz mais sentido para a gente, para falar assim, vamos deixar o código aberto. E além de, basicamente, até facilita para vocês o suporte técnico, né? Estão lidando só com devs, então achou algum bug na plataforma, abre uma issue, Exato, facilitou até o processo de vocês de suporte técnico. exatamente. No futuro também a gente pensa, às vezes, da gente conseguir receber contribuições também da comunidade. A pessoa quer desenvolver uma feature. Por enquanto ainda é complexo fazer isso porque ainda, assim, né, nosso foco é lançar rápido. Então tem muita coisa no código que ainda não está, assim, documentação quase não tem. Teste a gente está começando a colocar agora, então ainda acho que isso também é bom também mostrar a realidade, né? Porque às vezes na hora de Exato. ensinar a gente fala, ó, tem que fazer tudo com teste. Na prática, até semana passada a gente não tinha nenhum teste no Codante. Mas aí, por conta disso, é difícil receber contribuição externa, por enquanto. Mas é uma coisa que para o futuro, com certeza, faz sentido. Às vezes a pessoa está estudando com a gente lá e ela faz uma sugestão de alguma feature, ela pode ela mesma, se ela tiver interesse, né, desenvolver e publicar isso. Então, acho que é uma coisa legal também. Mostra a realidade do desenvolvimento de um produto de fato, né? É muito Sim. bonitinha a teoria, né? Vou fazer tudo com teste, aí demora um ano para lançar algo que poderia lançar em 2 meses, Outra coisa também escovando o bit. Exato. Outra coisa também que é diferente da teoria e da prática, né? Porque a gente está usando o Laravel, que é PHP, e tinha anos que eu não mexia com isso. E se fala assim, se você quer trabalhar no projeto em PHP, eu ia falar, não. Mas como era uma tecnologia que o Cestário, meu sócio, entende muito e tem muita agilidade para fazer as coisas com isso, eu falei, não, bora com o Laravel que a gente consegue fazer mais rápido, eu vou aprendendo aqui em paralelo, né? Então, acho que isso também é um outro exemplo, assim, que na teoria eu ia falar, não, escolhe a tecnologia que você gosta mais, né? Só que na prática você tem que considerar o que o time inteiro faz mais sentido para o time, né? É. E nessa onda de inteligência artificial voltado para front-end, tem alguma tecnologia, alguma coisa que está sendo usada, alguma coisa que vocês pretendem ensinar? Como é que tá isso? Eu já até fiz um vídeo no YouTube mostrando uma tecnologia que ela promete gerar o código front-end a partir do Figma. E aí, na hora que você ouve isso, você pensa, nossa, isso aqui vai acabar com os dev front-end, né? Então eu pensei assim, vou testar isso e ver como é que é na prática. E na prática não funcionava tão bem assim, né? Até talvez agilizava alguma parte do processo ali de criar as interfaces, mas o código ficava horrível, não fazia sentido, não, assim, ainda estava num estágio muito inicial. Talvez no futuro seja algo interessante. Agora, o que eu vi de inteligência artificial focada no front, que eu fiquei mais impressionado e que vale a pena o pessoal olhar, é o V0 da Vercel, né? Que
É uma ferramenta que você pede um componente, faça um componente de calendário, ele gera o código em React, não sei se ele já está gerando para outras coisas não, e ele utiliza por trás aquela biblioteca de componentes que chama ShadCN, então ele gera um componente muito bom para você, então você consegue conversar, pedir um componente ali e ele gera um código muito legal. E aí essa eu fiquei impressionado com a capacidade de coisas que ela consegue fazer. Não gera tipo a regra de negócio, né? A lógica ali você tem que fazer. Mas já facilita bastante. Você está fazendo ali uma interface, você consegue criar componentes, às vezes até complexos, só escrevendo, pedindo para gerar. Então, acho que essa é uma tecnologia legal, assim, de inteligência artificial mais focado. E, além disso, acho que o Copilot, essas outras que estão integradas no VS Code, no editor de texto ali, eu estou usando bastante, e, assim, é uma coisa que é um divisor de águas, assim, na produtividade que você tem usando uma ferramenta dessa e sem usar. É desmistificar um pouco que a inteligência artificial vai tirar o trabalho, mas vai aumentar a produtividade, na verdade, né? É, é, Então, tornar as pessoas pilotos dessa inteligência artificial, né? eu penso nisso. Eu penso, assim, eu tento ser realista em relação a isso, nem tão otimista nem tão pessimista. Não acho que vai é, acabar com a profissão de dev, acho que está longe disso. Mas eu acho que tende a diminuir os times de tecnologia, assim. Se você antes precisava de, sei lá, 10 pessoas para um projeto, talvez agora com 3 ou 4 você consiga, porque essas pessoas estão muito mais produtivas. Então, acho que pode ter esse lado negativo. Mas, assim, isso também eu estou tirando da minha cabeça. Não tem nenhum estudo nem nada que fale isso ainda, né? Mas eu penso que o lado negativo pode ser esse, assim, que vão ter pessoas mais produtivas, então vai meio que subir a barra, assim, tipo, agora, antes eu precisava de um time de 10 pessoas, agora eu faço com menos pessoas. Só que ao mesmo tempo surgem outras oportunidades, né? Outras demandas também, então não dá para saber exatamente qual que é a ameaça, vamos dizer assim. Mas falar que vai acabar com a profissão de dev, acho que está muito longe disso. De fato. E, cara, a gente chegou ao fim da primeira parte aqui da nossa entrevista e agora tem uma segunda parte que eu gosto muito de fazer, que é a simulação de processo seletivo, onde a gente simula algumas perguntas sobre bem amplas que geralmente recrutadores e recrutadoras fazem em processos seletivos. A ideia é ter uma base para as pessoas que vão participar de algum processo ter, como é que o Ícaro responderia essas perguntas? Então a gente vai ter aqui. Bora, topa o desafio? Bora. Tô um pouco enferrujado, mas tamo aí, bora. Pausa na transmissão. Essa simulação de entrevista está disponível apenas no YouTube. O link está na descrição do podcast. Corre lá e confira como o Ícaro sairia num processo seletivo. Não perca essa também. Ícaro, esse cafezinho tá só enchendo aí. Tá. Ícaro, muito obrigado aí pela presença, por ter aceitado o convite. É sempre uma honra te ver, te trocar uma ideia. Acredito que eu gosto quando os episódios rendem bastante, como a gente fez render aqui em 1 hora. Eu quero cada vez mais que o episódio tenha, sabe, esse corte de 1 hora, né, para o pessoal conseguir absorver o máximo de conteúdo sem ter que ouvir, sei lá, 2 horas de podcast. Então, foi muito valioso esse tempo aqui contigo. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi muito bom. Me passou rápido assim 1 hora, nem parece. Espero que tenha ajudado aí o pessoal. Qualquer coisa que eu puder ajudar também. Gosto muito dessa parte de contribuir aí com a carreira de outras pessoas. Faz parte, inclusive, da minha profissão hoje em dia, né? Então, se eu puder ajudar de qualquer forma, fiquem à vontade aí para me procurar. Principalmente no LinkedIn, que é onde eu vejo mais o chat e tal. Qualquer coisa é só falar que estamos aí. E mais uma Legal. vez, obrigado. Nada. Quer deixar um recadinho final em relação ao Codante? Como é que entra para conhecer um pouco mais de vocês, o trabalho de vocês? Boa, vou deixar. Quem quiser, tiver interesse em conhecer mais sobre o Codante, aprender sobre front-end e fazer parte dessa plataforma que, se tudo der certo, vai ser uma grande plataforma aí no futuro. Você vai poder falar que você está acompanhando desde o começo. É só ir lá no codante.io, que é o nosso site principal. E no LinkedIn, se me procurar aí, é Ícaro Harry, você vai me achar também. E também nas redes sociais também, se procurar codante.io, você vai achar.
Foi demais. Então vou colocar os links aqui também na descrição do podcast para facilitar. E você que chegou até aqui, muito obrigado. Ícaro, me diz uma coisa, você pode me dar uma palavra-chave para esse episódio? Contexto. Contexto. Então, quem ouviu o episódio até aqui, se você está no Spotify, compartilha, marca o Ícaro e eu e entrevista aberta e coloca lá, #contexto. Se você está no YouTube, #contexto, quem sabe que você chegou até aqui e absorveu o máximo de conteúdo possível. Muito obrigado de novo. Esse podcast tem o patrocínio da Code One. Code One é uma consultoria de tecnologia com foco em desenvolvimento e infraestrutura. Seja para tirar uma ideia do papel, melhorar a performance, a qualidade da sua equipe ou diminuir seu custo de infraestrutura, temos uma solução para sua companhia. Então, para mais informações, codeone.com.br, preenche o formulário lá, que marca um papo comigo e a gente busca entender o que dá para a gente fazer para melhorar a sua companhia. Muito obrigado, Ícaro, e até a próxima. Valeu.